música super alta no vizinho. Eu vou disfarçadamente mostrar pra vocês. Oi, vlog! Gente, eu acho que vai ser a primeira vez, eu não lembro se eu já tinha feito isso no passado, que vocês vão conhecer um pouquinho da minha cidade natal. Nós estamos em Orlândia, nós chegamos aqui 1h da manhã, né, da madrugada de sexta-feira, de sábado na verdade, né, já tinha virado. Viemos pra fugir do carnaval de São Paulo e curtir um pouquinho o carnaval de Orlândia. A minha família alugou uma edícula. Eu não sei se vocês têm a mesma concepção que eu, mas edículas são aquelas casas que tem piscina na frente e aí atrás só tem, tipo assim, um cômodo, porque não é uma casa pra morar. É uma casa pra você fazer festa e uma churrasqueira e tudo mais. Porque a concepção do Matheus era diferente quando a gente conversou. Eu tinha uma casa que era um sobrado e tinha a edícula, que é uma casa no fundo, casa tipo de diversão, que é a mesma coisa, mas é um anexo à casa principal. Uma coisa legal que eu vi aqui em Orlândia, eles lançaram um aplicativo de corrida de... tipo Uber, né? Só que aqui não tem Uber. E vai ser útil pra gente porque a gente não quer ficar andando de carro, porque nós pretendemos consumir álcool. Então, vamos ver como é que funciona na prática esse aplicativo. Nós baixamos aqui, é um aplicativo meio... ali, ó, tem vários. Pop Move o nome. Pop Move, nunca ouvi falar. Ai, sombrinha. Ih, mas não... é? É, sim. Boa. Nós não somos um casal tóxico, mas eu tinha pedido pro Matheus deixar a barba dele crescer. E aí ele me devolveu com o pedido de eu tentar deixar meu bigode crescer. Eu nunca tinha tentado. Então, cá estou, com o bigodinho crescendo. Desse jeito que ele tá aqui, faz só, sei lá, uns 4 dias que eu não faço bigode. E ele já cresceu bastante, tá vendo? Eu tenho bastante bigode. Vamos ver como é que fica nas próximas semanas. A vibe aqui do interior é essa daqui, ó. A gente tá esperando o nosso Uber pra gente ir lá pro sítio. Bati em vocês sem querer. A gente tá esperando o nosso Uber pra ir lá pro sítio. Tem uma música super alta no vizinho. Eu vou disfarçadamente mostrar pra vocês. Mas ontem dia pra mim foi muito bom, hoje tá sendo muito bom. Eu vou me manter ativo até umas 6 horas da tarde. Depois eu... porque carregar bêbado eu só carrego eu. Eu fiquei muito puto, mais por causa disso. Hoje o Bruno comprou um negócio pra mim, olha isso aqui. Que dia que é hoje? Ele não chegou nem perto da Páscoa. 29, 8? 23. 23 de fevereiro. Estamos quase no carnaval e falou, já comprei um negócio. É que hoje eu fui ao mercado e aí eu vi, aí eu falei, ah, vai ser legal de sobremesa. Aí eu fiz uma brincadeira com ele que eu não gravei. Que é quase o caça-ovo. Pior que eu falei isso essa semana. Falei, ano passado eu e o Bruno trocamos ovos. Só pela tradição. É, esse não é o ovo que eu vou te dar na Páscoa, né? Esse daí é uma sobremesa hoje. É só uma besteirinha, tanto que não foi caro nem nada, né? Vamos comprar um bom ovo de Páscoa. Ah, eu gosto quando vem assim. Ainda é croque! Meu faves! Ó, só voltei a gravar porque o Bruno perguntou, é língua de gato? Esse chocolate é do Carrefour. Você acha? Qual a chance? Dá um ligue que tem um gatinho. Eu tenho que fazer isso. Cadê aquele tosse? Naquelas noites de verão, agora chuva é temporal. E quando o céu vai desabafar,
Oi, vlog. Acabei de acordar e aí eu queria quase que pedir ajuda pra vocês num assunto que eu tenho ficado reflexivo e aí eu conversei com o Matheus, enfim. E é uma coisa que mudaria muito a nossa vida. Então acho legal compartilhar com vocês porque vocês são um grande diário, né? Acho que a bio aqui do meu canal no YouTube, das minhas redes sociais, é estou documentando a minha vida. E aí por que não documentar o início dessa ideia que pode ser que vire um dia um fato. Eu me mudei para São Paulo quando eu tinha 18 anos. Eu vou fazer 32 anos esse ano. Isso significa que eu moro em São Paulo há 13 anos completos. Eu, aqui em São Paulo, consegui coisas que eu tenho certeza que se eu tivesse em outro lugar, seriam, né, eu teria tido um acesso diferente a essas coisas. Então eu me formei pelo ProUni, sem bolsa de 100%, depois eu fiz uma pós-graduação, eu abri empresa, eu comecei uma sociedade, eu encerrei uma sociedade, eu me casei, conheci os amigos que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida, né? E aí eu construí uma coisa que é um dos meus maiores privilégios da minha vida hoje, que é o meu trabalho. Ele é remoto. Ele não nasceu remoto, meu trabalho era exclusivamente presencial quando a gente começou a dar treinamentos e consultoria. Só que por conta da pandemia a gente se adaptou tanto ao remoto que hoje é muito raro, e não por iniciativa nossa, é muito raro que as empresas contratem a gente para um presencial, até porque o presencial tem custos maiores, né? Então se você me contrata para ir na sua empresa treinar seus funcionários, obviamente que no orçamento a gente vai ter um impacto do trânsito do especialista, porque às vezes não sou eu e é outro profissional, mas do especialista que vai até a empresa, da alimentação, às vezes é em outro estado, então tem estadia, tem passagem de avião, enfim. Então tudo isso faz com que fique mais caro e que seja mais viável e interessante o online. Dito isso, eu trabalho há muitos anos remotamente, assim, com exceção de, sei lá, 3, 4 vezes no ano que eu preciso ir para o cliente presencialmente para uma reunião e tudo mais. Então não faz muito sentido eu morar hoje em uma das cidades mais caras do Brasil. E eu ainda tô em um outro privilégio gigantesco que o Matheus e eu, nós temos a nossa casa própria, né, aqui em São Paulo. Então eu não pago aluguel e tudo mais. Mas vocês viram a gente indo pro interior no começo desse vlog, que a gente foi passar o carnaval lá com a minha família e tudo mais. E aí Matheus e eu, enquanto a gente ia de um lado pro outro dirigindo, a gente ficava, cara, olha que delícia. Essa sensação de que a gente não vai ser assaltado. Eu sei que depende de interior para interior e tudo mais, mas os interiores que a gente conhece são interiores muito tranquilos mesmo, assim, muito interiores. Sabe essas cidades que tem, tipo assim, 20 mil habitantes? Então, geralmente não é um lugar que tem problema com segurança. Tem outros problemas, né? Infraestrutura, acesso a algumas coisas, enfim. Todo lugar tem seu ônibus. Vamos lá, seu ônibus e bônus. Mas, entender onde eu quero chegar? Eu acho que para a qualidade de vida que Matheus e eu estamos buscando hoje, o interior seria uma escolha financeiramente mais inteligente. E é isso só, sabe? Eu acho que a gente ia economizar uma grana, porque nós temos objetivos financeiros, né, uma meta aí como casal para alcançar de dinheiro investido. E eu acho que também ia fazer a gente ter uma qualidade de vida maior. O que nos enraiza em São Paulo tem duas coisas principais. A nossa família aqui, né, isso é uma coisa que nos enraiza. E também o trabalho do Matheus. Pra quem não sabe, o Matheus trabalha em um nicho tão específico que apenas algumas cidades em São Paulo têm a opção da área dele. Uma delas é Sorocaba. Tanto que assim, não é a primeira vez que esse tema de vamos mudar para o interior vem, né? E geralmente eu vamos, por quê? Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então, geralmente, se o Matheus me fala isso, é porque ele já viu uma saída em relação ao trabalho dele, enfim, ele já tem uma alternativa, já tá num processo seletivo e tudo mais. Então, geralmente eu falo, vamos. E aí, é isso, eu tô num limbo de emoções, porque embora eu queira muito mudar pro interior, eu também tenho aquela sensação de que foi tão difícil sair do interior quando eu tinha 18 anos, sem o suporte financeiro dos meus pais, eu fazendo os bicos pra juntar um dinheiro, pra passar o primeiro mês em São Paulo e vendo o que ia dar, e aí eu sobrevivi um mês, aí vamos sobreviver o segundo, porque era isso, eu tava no modo sobrevivência. E hoje eu tô vivendo uma parte tão confortável da minha vida aqui em São Paulo, que não sei, né, tem muita gente, e talvez no subconsciente eu ainda faça isso, apesar que eu tô falando, é consciente, mas tem muita gente que associa o sucesso às cidades grandes, né? E o contrário também. Então, não ter dado certo em São Paulo às cidades pequenas. E aí eu tô desconstruindo essa ideia, esse preconceito que eu de alguma maneira enraizei, porque na minha criação, enquanto eu era adulto, todo mundo que eu observava por perto de mim
pra fazer sucesso, tinha que ter saído de onde eu nasci, sabe? E eu nem tô falando que necessariamente eu volto pra Orlândia, né? Que pra quem não sabe é o nome da cidade que eu nasci e morei até os 18. Mas pra um interior qualquer. Talvez seja até mais interessante ir para um interior próximo de São Paulo. Ah, mas aí outras questões me preocupam, como por exemplo, eu sou uma pessoa home office, que lido com poucas pessoas no meu dia a dia presencialmente e tudo mais. Como que eu vou conhecer novos amigos, gente? Eu sou uma pessoa muito sociável. Então eu tenho que ir, por esse motivo, talvez eu teria que ir sim para uma cidade que eu conheça já algumas pessoas, eu já tenho um grupo de amigos ou de família e tudo mais. Nós temos algumas opções aqui em volta de São Paulo e tem sim Orlândia como talvez aí uma das 10 opções. Eu não vou dizer que é top 3, mas é isso. O que vocês acham? E se alguém aqui for comentar o que acha, eu gostaria que colocasse a idade na frente, porque isso pra mim é muito importante. Porque eu sei que tem pessoas mais novas que me seguem e talvez pra esse momento de vida da pessoa do 18, 20, 21 anos, realmente seja mais interessante ir pra uma capital. Mas pra pessoa que for 30 a mais, talvez já não seja tão interessante assim pra capital. Talvez ela já tenha uma visão e uma oportunidade, eu diria, porque eu com 18 anos não tinha a escolha de continuar no interior, entendeu? Quer dizer, eu tinha, né, literalmente, mas eu não me permitia essa escolha pra atingir os meus sonhos. E hoje eu sou uma versão de adulto que eu gostaria de ser quando eu tinha 18 anos, sabe? Então eu já atingi os meus sonhos, os que eu tinha sobre isso. Ai, menina, é isso. Eu tô pensando bastante, tô aqui olhando pro ventilador, tô refletindo, tô nesse momento, assim. Porque eu sinto que talvez venha aí. Eu já imagino os comentários de algumas pessoas da minha volta. Minha irmã, meu melhor amigo, talvez eles, né, fiquem surpresos com uma decisão de ir pro interior. Eu não vou dizer voltar para o interior, porque, como eu disse pra vocês, não necessariamente significa Orlândia. Eu não comentei isso com ninguém. Eu tô comentando aqui com vocês porque eu sei que poucas pessoas que me acompanham aqui no YouTube são da minha família, né? Eu não tenho esse privilégio de falar, um dos likes é da minha mãe. Não. Geralmente são pessoas que eu não conheço ou pessoas do balé. E aí é isso. Isso também é uma outra coisa que me preocupa, o balé. O balé. Enfim, são muitas preocupações, né? Mudar de cidade é sempre um... Mas tudo isso está sendo pesado para que se um dia a gente tomar essa decisão, ela tenha o maior alívio possível atrelado a ela. Tá bem? Então é isso, gente. Vamos seguir aí, porque eu nem sei o que me espera no decorrer dessa semana. Vamos lá. Eu entrei no YouTube, já apareceu você. Look pra descer no home office aqui do meu prédio. Peraí que tá marcando a rola. Pra gravar alguns takes pras redes sociais da Treinatal. Como só pega da cintura pra cima, gente. E eu tô descendo com uma caneca de café, só pra ficar mostrando o logo, mas tem café. Com leite. Vamos lá. Menina, olha que gracinha esse fundo, gente. Eu já tinha mostrado pra vocês, né, aqui no vlog, eu acho que no dia que a Monique veio trabalhar comigo aqui em São Paulo. Mas tá uma gracinha, né? Eu gravei alguns vídeos verticais lá pras redes sociais da Treinatal, porque como eu disse pra vocês, a gente contratou uma social media e ela fica pedindo, me mandando roteiro, pedindo pra gravar assim, assim, assado. Menina, eu tô de calça moletom, chinelinho, mas isso ninguém vê, né? Só vocês que são mais íntimos meus aqui. Vamos lá? Hoje eu levei vocês lá pra baixo, a gente gravou algumas coisas pras redes sociais da empresa e tudo isso porque, vou repetir, nós contratamos uma social media, o que, graças a Deus, pra mim, é o tipo de mimo que é uma vitória poder ter na empresa, né? Eu ainda não posso ter uma pessoa que cuide das minhas redes sociais, porque eu acho que nem faz sentido, eu ainda tô voltando na criação. Aqui no YouTube eu tenho muito mais facilidade com isso do que pra agilidade que os vídeos verticais pedem, né? Eu tava aqui aprovando algumas artes que a social media fez, eu tava mandando pra ela os vídeos que eu havia gravado lá embaixo no coworking, ela tava, né, a gente tava combinando como que ia organizar. E aí eu entrei no Instagram e eu vi que alguém, né, depois que eu acabei essa reunião com a social media, eu vi que alguém tinha criado um perfil se passando pela Treinatal. Sabe assim, com o nosso logo, escrito Treinatal, Excel, Microsoft, sabe assim, palavras-chave do nosso e-mail e tudo mais. Era um perfil fechado, mas já tinha 189 posts e nenhum seguidor. Achei estranho. Aí eu vi que essa pessoa já tinha mudado o perfil dela 9 vezes anteriores, né? Então provavelmente é uma pessoa que, tipo, pega uma empresa, finge que é essa empresa hoje, amanhã tá fingindo que é outra empresa, sei lá com qual objetivo.
Mas aí, rapidinho, liguei pra pessoa. Eu tenho uma advogada, né, que faz toda a assessoria jurídica pra gente aqui na Treinatal. Liguei pra ela, porque eu tenho esse tipo de cobertura no nosso contrato. E eu falei, olha, eu preciso que você me ajude a derrubar esse perfil, porque, enfim, tá se passando por nós aqui, eu não sei qual que é a intenção dele. Ela me tranquilizou, ela falou, Bruno, muito tranquilo fazer isso, fique em paz, daqui a uns dias ele já vai estar fora do ar. E aí ela tava lá fazendo, porque não é simplesmente denunciar, né? Ela tava pegando lá o registro do INPI. Vocês estão ouvindo minha panela? Ela tá na pressão. Ela tava pegando o registro do INPI pra provar que nós somos realmente os proprietários do nome e tal. Enfim. Aí ela fez isso. Deu um pouquinho depois, eu recebo uma ligação super sem graça da minha social media. E ela falou, Bruno, eu fiquei sem graça de comentar com você, mas fui eu. Eu criei esse perfil fake, que na verdade é com a intenção de ver como vão ficar os posts no perfil original. Então ela cria um perfil fake, onde ela coloca as capas, as fotos, os vídeos que a gente planejou, pra ver como que vai ficar, pra ver se ela precisa fazer algum ajuste na grade, sabe, assim. E aí eu caí na risada, né? Eu falei, olha, se você usa alguma coisa desse perfil, corre pra salvar, porque provavelmente você vai perder o perfil. Porque se a menina se a advogada já submeteu a solicitação, não tem muito como ir atrás, como cancelar. E a gente vai provar que nós somos nós, que você não é a gente, não pode representar a gente, enfim. Vocês deviam ter comentado antes. Dito isso, risadas dadas, ela tá lá salvando os posts dela, 189 posts, mas ela disse que a maioria são muito antigos e que não faz sentido salvar, então acho que são só os últimos 20 que ela comentou que ia salvar. E ela vai mudar o perfil, enfim. Mas eu achei engraçado, porque se você me acompanha no Instagram, você provavelmente acompanhou o início dessa tour lá. Eu vou ficar com vergonha de admitir lá que, na verdade, foi a minha social media que causou essa situação. Então eu só fui lá e tirei meus stories, porque eu tinha pedido para as pessoas denunciarem a conta. Eu tirei os meus stories depois que a social media falou que foi ela. Queria agradecer você que tá inscrito aqui no canal, que comentou, que engajou de alguma maneira. Se você quiser conversar comigo de uma maneira um pouco mais tranquila, pode me chamar lá nas outras redes sociais. Eu sempre faço divulgação aqui nos vídeos. Vão aparecer outros 2 vídeos aqui pra você continuar me assistindo, caso você queira. Um beijo no seu coração e até o próximo vlog. Tchau, tchau.